Vamos então dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 29 de junho. São Pedro, se não me falha a memória, né? Se eu não estou enganado. Eu não sei. Eu também não acompanho muito, mas acho que é algo desse tipo. 29 de junho de 2022, uma quarta-feira. Estamos às 19 horas e 33 minutos e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da cidade de Jaú, em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos estudando... É dia de São Pedro, sim. É, isso mesmo. Estamos estudando do referido livro, o livro 1, As Causas Primárias. O item é o número 3, Inteligência e Instinto. É um item muito esclarecedor, viu? Chama a atenção daqueles que estão acompanhando os nossos estudos, para que prestem bastante atenção e qualquer dúvida que haja a respeito disso, por favor pergunte, porque isso aqui, esse item vai deixar claro a diferença que existe entre matéria e espírito. Bem claro, não vai ficar dúvida nenhuma a respeito disso. Então vamos lá. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. A inteligência é um atributo do princípio vital, uma qualidade do princípio vital? Então nós estudamos na última quarta-feira que o princípio vital era matéria. Lembram-se? Matéria é um fluido, e todo fluido é matéria, mas é um fluido especial que dá vida aos corpos, dá vida aos seres com órgãos, né, orgânicos, né, que nosso último encontro foi exatamente isso, né, seres orgânicos e inorgânicos, e a vida e a morte. Foi esses dois itens que nós estudamos. Então ele pergunta se a inteligência é um atributo, é uma qualidade da matéria. Essa é a pergunta, porque fluido vital, ou princípio vital, como queiram, que é a mesma coisa, é matéria. A resposta dos espíritos superiores, objetiva e clara, não. Pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. O que ele está dizendo aqui? Que a inteligência não está no corpo. O nosso cérebro, a massa encefálica, a massa cinzenta, de cerca de 600, 700 gramas, alguma coisa assim, não está contido nele a inteligência, né? Infelizes daqueles cientistas que congelaram o cérebro, mantiveram o cérebro de Einstein vivo, ou de alguma forma preservado, porque eles imaginavam que ali estava a inteligência de Einstein. E a inteligência de Einstein estava no espírito dele e não no cérebro. Amanhã depois, se houver uma maneira de recuperar ou de voltar com o cérebro de Einstein, não vão encontrar absolutamente nada, né? No espírito que usou aquele corpo com o nome de Einstein é que estava toda a inteligência dele, e não no cérebro. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, como é o caso das plantas, não é? Mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais. Ela se manifesta aqui no nosso mundo, porque ele está falando do nosso mundo, não é? É claro que no mundo espiritual não é assim, não é? Através dos órgãos materiais. Ela se manifesta, ela não está propriamente nos órgãos, mas se manifesta através deles. Somente a união com o espírito dá à inteligência a matéria animalizada. Então, a união dos dois é que dá inteligência ao nosso corpo físico. Porque a inteligência estando no espírito e não na matéria, é necessário a união das duas coisas para que o nosso corpo manifeste a sua inteligência, a inteligência que está no espírito
e não na matéria. Então, repito aí aos amigos que estão acompanhando os nossos estudos, a Luciana, a Daniele e o nosso querido Alexandre, que, havendo alguma dificuldade no entendimento disso, por favor, não titubeiem em interromper e fazer as perguntas necessárias. Acrescenta Kardec a seguinte explicação a esta resposta dos espíritos superiores. A inteligência é uma faculdade especial, própria dos seres de classes orgânicas, as quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência da sua existência e relação com o mundo exterior, e de prover as suas necessidades. Então, todos os seres orgânicos têm e manifestam inteligência de alguma maneira, né? Os animais, a gente percebe essa manifestação neles. Eles continuam sendo animais, vão passar ainda a atravessar milhões, milhares de anos, até chegar na sua condição hominal, mas manifestam inteligência, vontade, deliberam, não é? Tomam decisões e etc. Então a gente percebe que, como Kardec está explicando, a inteligência é uma faculdade, é aquilo que permite, uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir. A vontade não é um atributo do espírito. A associação da inteligência com o pensamento é que gera a vontade. Seria o pensamento elevado a um grau maior. É isso que gera a vontade. O espírito começa a se desenvolver, a progredir, não é? E quando chega num determinado ponto do seu progresso, ele vai ter aí, então, estabelecida a sua vontade. Ele vai começar a ter a Daniele faz aqui, está comentando alguma coisa, combinado. Cheguei agora há pouco de Ribeirão Preto. Ah, legal. Tá bem, Dani. Como eu ia comentando, a vontade não é, então, um atributo do espírito. O pensamento elevado a um certo grau, a uma posição superior. A consciência da sua existência e relações com o mundo exterior, e de prover as suas necessidades. Não é? Então, o desenvolvimento dessa faculdade, da inteligência e do pensamento, é que vai elevar o ser orgânico em todas as suas classes, e para o homem isto é muito mais evidente, fica muito mais claro, muito mais fácil de perceber, não é? E ele vai utilizar-se dessa faculdade, da inteligência, e vai utilizar-se do pensamento para prover as suas necessidades. Questão de número 72. Qual é a fonte da inteligência? Resposta dos espíritos, já dissemos, a inteligência universal. Então ele está dando um outro nome aqui para o Criador, que mais justamente deveria chamar-se causador. É aquele que, através da sua vontade, dá causa a tudo aquilo que nós encontramos no universo. Então a fonte da nossa inteligência é Deus, ou Criador, ou causador de todas as coisas. Ele é a fonte da nossa inteligência. Todos os seres, quando se individualizam, os espíritos, ao individualizar-se, recebem esses atributos de inteligência e pensamento. Não de vontade, não. A vontade ela é desenvolvida com o progresso do espírito. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos,
Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio de inteligência que lhes dá a faculdade de pensar. Então, os animais são espíritos, sim, em progresso, em evolução, mas não têm, como nós, a capacidade de discernimento. Isso é que nos diferencia dos animais, né? A nossa inteligência e a capacidade de discernir, de escolher entre o certo e o errado, entre um caminho e outro, entre um detalhe e outro, e assim sucessivamente. Isso é que faz a diferença do homem de todos os outros reinos. Embora nós sejamos também animais, porque o nosso corpo é um corpo animal, enquanto nós estamos aqui encarnados, fazemos parte da natureza animal, né? Embora nós tenhamos um corpo de natureza animal, nós somos completamente diferente do reino, de todo o restante do reino animal, porque somos capazes de prover todas as nossas necessidades, indistintamente todas, através da nossa inteligência, através de trabalhar essas necessidades com a nossa inteligência, com o nosso pensamento, buscando soluções, né, para essas nossas necessidades e utilizando o pensamento, esse atributo, essa faculdade e a inteligência, que também é um atributo, que também é uma faculdade, para solucionar tudo aquilo que nos é necessário nesse mundo. Questão de número 72, já foi lida. 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Não se esqueçam que o princípio da vida material, como está sendo estudado, é o princípio vital, ou fluido vital, ou fluido magnético. Só para a gente não esquecer, eu estou rememorando aqui, tá? Não se esqueçam disso. Fluido vital, princípio vital, fluido magnético, magnetismo, é tudo a mesma coisa. Resposta. Isto não é mais do que uma comparação, mas não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Se cada ser tirasse um pouco da inteligência de Deus para si, enquanto vivesse aqui nesse mundo, ou enquanto vivesse como espírito, nós não seríamos individualidade. Não seríamos uma parte do todo. E não uma individualidade. Nós somos individualidades que recebem essa faculdade, que recebem esse atributo de inteligência e pensamento, e ao desenvolver a nossa inteligência, ao desenvolver a nossa moral, nós progredimos, nós avançamos em inteligência e moralidade, o que nos dá essa individualidade. Não existem no mundo, eu iria até um pouco mais adiante, não existem no universo dois seres iguais. Todos nós somos distintos uns dos outros. Assim como a face direita não é igual à face esquerda, assim como o lado direito da cabeça não é igual ao lado esquerdo, enfim, não existem duas coisas iguais no universo. Se nós pegarmos a folha de uma mesma árvore, por mais frondosa e por maior quantidade seja as folhas que existem nessa árvore, nenhuma folha da árvore é igual a outra. Olha que interessante, não é? É bastante interessante isso. Isto acontece também conosco, os espíritos, encarnados ou desencarnados. Não existem dois iguais. Nós somos semelhantes ao próximo e não iguais ao próximo, né? Então cada um está no seu momento evolutivo, cada um está no seu estado de compreensão, cada um está no momento certo
na hora certa e no local certo para que ele possa promover o seu próprio progresso espiritual. Tá. Nós não acabamos de ler o resto da resposta, e onde ele diz: de resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Então, nós sabemos que temos inteligência, nós sabemos que recebemos isso como atributo, como faculdade, mas de que maneira, quando e onde, ainda não nos é dado conhecer. Questão de número 73. O instinto é independente da inteligência? Resposta: precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então a gente pode dizer que todos os animais têm inteligência, ainda que rudimentares, eles têm inteligência. Não é? Porque tem instinto. Por que um pássaro foge da gente, um ser que é maltratado na natureza foge do homem, um animal selvagem foge do homem e de outros animais? Por quê? Porque eles têm instinto. Instinto de sobrevivência. É isso que garante a sobrevivência de um animal, por exemplo, na natureza. Questão de número 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? Resposta: não. Porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Isso é verdadeiro, né? Bastante verdadeiro e bastante perceptível para nós no nosso mundo. Há reações nossas, não é? Embora estejamos aí vivenciando o século XXI, que são muito mais ligadas ao instinto do que à inteligência, né? Quando alguém ameaça jogar alguma coisa na gente, o primeiro gesto é o gesto do instinto, o gesto de proteção, né? Embora nós não vejamos o objeto que vai ser lançado, embora as pessoas não tenham nada em suas mãos, né? O primeiro instinto é o instinto da preservação, um instinto, um gesto que está diretamente relacionado ao nosso instinto de preservação. Questão de número 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta: não. Muita gente responderia que sim, mas os espíritos superiores respondem não. Por quê? O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Olha que interessante a resposta dos espíritos. Nós não damos muito ouvido para aquele primeiro pensamento que nos vem. Esse é o pensamento instintivo, né? Nós negligenciamos esse pensamento. Ele diz assim: o instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Olha que interessante. Esse primeiro pensamento instintivo, ele é nosso? Sim, normalmente. É sempre nosso. Ele não é... Normalmente. É nosso. É nosso, normalmente. Os outros podem ser frutos do nosso pensamento posterior ao primeiro pensamento, mais a ação de influência dos espíritos. Mas o primeiro é sempre nosso. Sempre nosso. Sempre nosso. E como ele diz aqui, eu vou ler mais uma vez, porque isso, quando eu li a primeira vez, me chamou muita atenção, porque eu sempre julgava que o instinto estaria ligado à primitividade do ser. E não é verdade isso. Não é verdade.
Vamos ler novamente. É acertado dizer que as faculdades instintivas, pergunta de Kardec, né, diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta dos espíritos, objetiva, não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, às vezes, mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Quer dizer, é uma afirmação bastante forte e objetiva. Ele nunca se engana. Por quê? Porque muitas vezes ele está ligado ao nosso espírito. E o nosso espírito é um ser que já viveu milhares de anos. E tem uma experiência milenar a respeito das coisas. Então esse julgamento primário das coisas, ele pode ser muito mais solução do que os pensamentos posteriores, porque ele vem do instinto, ou seja, lá do nosso pensamento, lá do nosso conhecimento milenar das coisas. Que nós somos seres milenares, vocês não tenham dúvida quanto a isso. Essa inteligência que existe hoje em dia nas crianças, né? Essa inteligência que nada tem a ver com o banco escolar, né? Muitas vezes, os princípios morais que são próprios de cada ser, que não vêm ainda da educação recebida do pai e da mãe, né? São coisas do espírito, são coisas que estão vamos dizer assim, entesouradas no nosso espírito, né? E não tem nada a ver com o exterior, absolutamente nada a ver com o exterior, tem a ver com o nosso ser, com o nosso espírito, com aquilo que nós aprendemos ao longo das milhares, talvez, milhões de encarnações. E não pensem os amigos que nós temos poucas encarnações, não, muito pelo contrário. Nós somos espíritos de muitas encarnações. Não é? E nós vimos ao longo dessas encarnações aprendendo, errando, aprendendo, porque a vida a gente sabe, depois de uma certa idade, que ela é feita de tentativas e erros. A vida é isso, tentativas e erros, tentativas e erros. E a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os acertos. Os acertos a gente esquece facilmente e rapidamente, não é? Mas os erros não é? Por isso que diz que errar é humano e repetir o erro é burrice, não é? Que nós não temos o direito de repetir o erro, nós temos que aprender com eles, não é? Questão de número 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Resposta. Ela seria, a razão, infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então, nós temos aí, junto com a razão, falseada, né? Essa razão, ela é falseada por tudo aquilo que a gente recebe de influência no mundo material ao reencarnar. A influência da família, a influência da escola, a influência dos amigos, a influência da mídia, a influência da sociedade e uma série de influências que acabam falseando, não é, o objetivo da razão, que é nos levar ao bem. A educação, quando ela é bem compreendida, quando ela é bem aplicada, leva o homem a um bom termo, leva o homem a uma boa solução para os seus problemas. Mas o que acontece hoje em dia? Ela está mesclada com interesses egoístas dos homens, que querem manter o homem, a sociedade, mais próxima da ignorância possível, que é para poder manipulá-la e desta forma ter mais lucro com essa manipulação. Isso a gente vê claramente, basta ter um pouco de ser um pouco observador,
que isso a gente vê claramente. Não é? E há grupos no mundo interessados exatamente em fazer isso. Não é? Em fazer exatamente isso, em manipular. Eles vêm há séculos, não é? Implementando sistemas para manipular a sociedade, denegrir a família, não é? Sexualizar a criança para poder manipular cada vez mais e gerar lucros com isso. Não é? Fica claro, tem um livro chamado, deixa eu ver se eu me lembro agora, As Sociedades Secretas do Século XX. Com fins de benefícios materiais, poder, dinheiro, né? Então tudo isso acaba turvando a nossa capacidade. Opa, tá normal para você aí, Alexandre? Agora ficou bom, tinha travado um pouquinho, mas voltou a funcionar. Travado, eu vi aqui que percebi aqui que houve uma variação aqui. Então tudo isso acaba prejudicando a nossa capacidade de raciocínio, a nossa razão. E sabe de um outro aspecto, que essa questão da manipulação, percebo eu que não está associada somente a corporações, a grupos ou a interesses financeiros somente, ou políticos, seja lá o que for. Eu também percebo que muitas vezes esse comportamento manipulatório ele existe nas pessoas que muitas vezes fazem parte da nossa vida. Sim, né? É verdade isso. É verdade. A gente, muitas vezes, sem querer entrar no aspecto filosófico da coisa, mas é interessante porque dá para perceber, não são, graças a Deus, né, que não são todas as pessoas que agem assim, mas a gente percebe como existem, como fica evidenciado nas pessoas que tentam manipular esse comportamento, né? Não, é verdade. O homem tem uma tendência e uma grande satisfação em dominar outro homem. Às vezes nem é pelo dinheiro, né? Mas pelo simples fato de dominar, né? E isso acaba prejudicando, turvando, né, a capacidade de raciocínio. Quando a pessoa decide, ela está achando que está tomando as suas decisões e que elas são racionais, na realidade elas nada mais são do que fruto dessa manipulação do que a gente está conversando. E o interessante é que na resposta da 75A fala um pouco disso, né? Exatamente. Muitas vezes esse comportamento ele pode estar associado a essa má educação da pessoa, ou o orgulho, ou o próprio egoísmo. Exatamente. É isso mesmo. Tem muita gente, e isso a gente é uma coisa fácil de perceber, não é? A pessoa ela já levanta da cama maldizendo a vida, maldizendo o dia, maldizendo a casa, maldizendo a comida, maldizendo a roupa, maldizendo o corpo, maldizendo tudo que ele tem na vida. É a maledicência em pessoa. Né? Ele maldiz tudo, tudo. Não tem nada que presta nesse mundo para ele. Mas se você for fazer uma pesquisa na vida dessa pessoa, o que ela conheceu da vida foi só isso. Né? Bom, ontem ou anteontem, eu vi uma matéria no Pará, em Manaus, uma coisa assim. O pai foi pego com a filha de 16 anos no hotel. E ele abusava dessa menina desde os 10 anos de idade. O que essa menina entende da vida? Não pode entender. O que ela entende da vida? O que ela pode entender da vida? Não é? Não vai entender, não vai ter uma visão otimista das coisas, otimista da vida, uma vez que aquele que tinha que proteger fez o que fez, né? Ao invés de proteger, ao invés de
de dar o suporte psicológico, emocional, espiritual necessário à filha, fez o que fez. Eu vi um caso aqui na minha região que aconteceu uma situação onde o avô e o padrasto, quer dizer, o pai do padrasto e o padrasto abusavam da menina. Então você imagina, como você disse, o mesmo caso. Né? Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Mas vamos lá. Kardec faz o seguinte comentário a respeito da resposta da 75A. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são resultado das apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ela se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Muito bem, alguém tem alguma dúvida a respeito disso que a gente acaba de estudar? Se tiver, é o momento de perguntar, que nós vamos passar para o livro segundo agora. Para mim está claro isso. Ok. Lu, Dani, está tudo bem? Acredito que esteja. Vamos lá. Livro segundo, Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Notem que ele não chama de plano espiritual, porque o tal plano espiritual não existe. Não tem nada de plano, e nem de montanhoso, nem de coisa nenhuma. Não é? É o mundo espírita, o mundo dos espíritos, aonde eles ficam em liberdade, sem corpo físico, sem lugar localizado ou circunscrito, fechado, não é? Então, só para diferenciar daqueles que gostam muito de romance, daqueles que pensam em estudar a doutrina espírita nos romances, Kardec não chama absolutamente o mundo espírita ou dos espíritos de plano espiritual. Isso é uma linguagem totalmente fora de contexto da ciência espírita. Capítulo 1, dos Espíritos. Item 1, origem e natureza dos espíritos. Questão de número 76. Como podemos definir os espíritos? Resposta. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Povoam o universo. Não está dizendo aqui que povoam uma localidade, um lugar. Se chega a tamanhos absurdos que grupos que se dizem espíritas dizem ter colônias próprias, específica para aquele grupo. É tamanho absurdo. É a mesma coisa que a ideia de salvação, né? Só aqueles que estão naquela religião, só aqueles que veem Deus daquela maneira, ou que pronunciam o seu nome dessa ou daquela maneira, estarão salvos. O restante, em absoluto, estarão todos condenados ao fogo do inferno. Não é? Assim são esses espíritas, pseudo-espíritas, que dizem que existem colônias espirituais específicas para este ou aquele grupo. Então, os espíritos povoam o universo, além do mundo material. O mundo material, ele é um mundo passageiro, a vida aqui é bastante fugaz, e o nosso propósito deveria ser sempre visar o mundo dos espíritos. Como nós estaremos lá? Em que situação? Como eu estarei na vida espiritual depois que perder o corpo físico? Que nós teremos que dar conta de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Desde que nós tenhamos condição de fazer, nós teremos que dar conta também daquilo que nós deixamos de fazer. Não é? E essa conta, essa prestação de contas não é para um
tribunal, onde existe lá um juiz togado e tal, um corpo de jurado, não é nada disso. Nós vamos prestar contas com a nossa consciência. Não é? Da mesma maneira que o homem presta contas com a sua consciência, depois de uma certa idade, não é? Lamentando as oportunidades que ele perdeu, não é? Ou que deixou de aproveitar, ele vai, como espírito, livre, sem corpo físico, habitando o mundo dos espíritos, prestar conta com a sua própria consciência, porque ele vai se dar conta da felicidade dos espíritos que estão ao seu redor. Não imaginem as pessoas que os espíritos mais atrasados não percebem a felicidade dos espíritos felizes, dos espíritos mais evoluídos, com maior progresso espiritual. Percebem sim. E aí é que mora o sofrimento desse espírito, porque ele percebe que ele poderia estar melhor, que ele poderia estar mais feliz, numa situação diferente daquela que ele chegou no mundo espiritual. Não é? Então ele vai se dar conta de que ele vai precisar retornar à vida material para poder adquirir as virtudes e progredir intelectual e moralmente, como ele não fez na sua última encarnação, na sua última oportunidade. Porque há religiões que dizem que nós estamos aqui para sofrer, é uma mentira muito grande. Estamos num vale de lágrimas, é uma mentira muito grande. Nós estamos num local, num mundo de oportunidades. Aliás, isso é que faz a diferença entre brasileiros e norte-americanos, por exemplo. O norte-americano vê numa crise oportunidade de negócio. O brasileiro se lamenta. Nós temos que mudar essa característica no nosso povo. Crises, elas são para serem enfrentadas com galhardia e coragem, porque é dessas crises que nós tiramos as soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então, Kardec coloca a seguinte nota, que a palavra espírito aqui é empregada para designar os seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Então, vamos esquecer aqui neste momento, nesse estudo, nesta parte do estudo, o elemento espiritual, para entender aqui espírito como seres extracorpóreos, já com um certo progresso. Ele já deixou aquela fase de elemento espiritual, de individualização do elemento, não é? Para habitar seres primitivos, vamos dizer assim, não é? Em cada ser primitivo tem lá um espírito inteligente, guiando aquela vida, não é? Deixou o mundo mineral, deixou o mundo animal, vegetal, animal, para habitar o mundo hominal. E desencarna como homem, porque não há animais no mundo espiritual. Não há nenhum tipo de animal no mundo espiritual. O mundo espiritual, ou dos espíritos, ele tem uma razão de ser. Nós progredimos encarnados e progredimos desencarnados. Adquirimos muito mais conhecimentos como desencarnados que como encarnados. Depois vimos aqui aplicar esses conhecimentos adquiridos no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Questão de número 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Olha a resposta dos espíritos para Kardec. Meu Deus! Eu fico imaginando Kardec como ele reagiria a uma resposta dessa dos espíritos. Pô, para com isso, pô. Né? São sua obra, precisamente como acontece com o homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, não ele mesmo. Nós não podemos ser emanações do Criador. Nós somos obras, filhos do Criador. E não emanações dele. Nós não somos ele.
Nós somos individualidades, fica mais do que claro isso aqui. Mais do que claro. Sabes, o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Então, ele deixa bem claro aqui a distinção entre o causador, o criador, Deus e o homem. Não é? O homem, ele não é um ser como Deus. Né? Deus não teve início, nem terá fim. Mas o homem teve um início, que é lá no elemento espiritual. Ele foi individualizado desse elemento por algum processo que a gente desconhece. Não é? Então nós tivemos um início. Mas nós não teremos fim como ele. Nós somos imortais. Somos seres imortais. E a nossa finalidade é sempre adquirir conhecimento. Progresso. 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 Até quando e em que quantidade a gente não sabe. Deve haver um limite, porque senão nós chegaremos ao progresso máximo. E o progresso máximo, o conhecimento de todas as coisas, é inerente somente ao Criador. Não é? Mas vamos alcançar conhecimentos inimagináveis para o homem que habita, por exemplo, o nosso mundo. Questão de número 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Eu acabei de comentar isso, né? Antecipei aqui a pergunta. Mas, pelo contrário, são sua criação submetido à sua vontade. Quando os espíritos dizem submetidos à sua vontade, eles querem dizer submetidos às leis naturais que regem a vida pelo universo. A vontade de Deus, ela está exatamente nas suas leis. São leis criadas para reger a vida no universo, reger o mundo espiritual e o mundo material. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Então, pelos ensinamentos anteriores a este, nós sabemos que existe um elemento espiritual. Que a composição do universo, a trindade é Deus, elemento espiritual e elemento material. Essa é a trindade. A verdadeira trindade. Não é? Deus, Criador, causa primeira de todas as coisas, elemento espiritual e elemento material. Então, se existe um elemento, um princípio espiritual, é daí que nós viemos. Com certeza. Porque eles são distintos. Princípio material, princípio espiritual, são coisas distintas. Não se misturam, é água e óleo. Um tem uma característica e um objetivo, e o outro tem outra característica e outro objetivo. O objetivo do elemento material é dar origem à matéria como nós conhecemos. Ela é modificada, 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 até chegar naquilo que nós conhecemos. E o objetivo do elemento espiritual é dar origem a quem? Aos espíritos. Para dar origem a individualidades, que somos nós, ele acaba de ensinar isso aqui, nós temos que ser individualizados, porque o elemento é geral. Então, essa individualização é que nós desconhecemos como é o processo. Em algum momento lá, por alguma razão, de alguma maneira, por ordem de alguma lei de Deus, de algum processo, né, nós nos individualizamos. Só a gente não sabe quando isto acontece e como acontece. Nós ainda não temos parâmetros, né, para isso. Nos falta elementos de comparação
para entender esta afirmação dos Espíritos. Deixa eu ver se nós temos alguém aqui no Facebook. Não tem ninguém aqui. Parece que não. Se vocês tiver alguém no Facebook, por favor, se manifeste, escrevendo aí no nosso chat, para que a gente possa dar a atenção necessária. E pelo YouTube eu só tenho aqui a presença da Lu e da Daniela. Então, se houver mais alguém, por favor, se manifeste. Ficou clara essa questão aí o princípio dos Espíritos de Deus? Deus é o absoluto, porque ele não teve início e não terá fim. E o Espírito é sempre relativo, que nós tivemos um início e não teremos fim. Questão de número 79. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente, ou princípio espiritual, e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? O que Kardec perguntou? A origem do espírito está no elemento espiritual? Não foi isso que ele perguntou? Eu acho que vocês estão entendendo da mesma maneira que eu entendo, não é? Olha a pergunta. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, quais são eles? Eu acabei de citar agora. A Trindade, Criador, causa primeira de todas as coisas, elemento espiritual e elemento material. Essa é a Trindade. Depois disso vem as leis gerais, né? As leis criadas por Deus para reger esses universos, o universo material e o universo espiritual. Tá? Mas a Trindade é essa: Deus, elemento espiritual e elemento material. Então, uma vez que existem dois elementos gerais no universo, se é elemento geral, ele não é individual. A matéria que nós conhecemos, por exemplo, esse objeto, ele faz parte do elemento espiritual, do elemento material, desculpa. Mas ele não é mais, há milhares e milhões, talvez bilhões de anos, não tem mais ou quase nada a ver com o elemento material, a não ser que ele tenha o seu princípio lá. Porque ele já foi tão modificado para se tornar esse objeto, que não há mais como dizer que ele é elemento material. Modificou-se. Com o elemento espiritual acontece a mesma coisa. Ele é um elemento geral. Mas nós, os espíritos, de tão mudados que estamos desde a nossa individualização, não podemos mais ser chamados de elemento espiritual. Nós somos individualidades, espíritos, que tivemos origem aonde? Da mesma forma que esse objeto, no elemento que dá origem aos espíritos. Então, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Resposta objetiva dos espíritos: é evidente. Ou seja, é assim que é. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente ou do princípio espiritual, como queiram, que é a mesma coisa. Como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Como acontece essa individualização, nós simplesmente não sabemos. Mas os espíritos têm a sua origem no elemento espiritual. É uma individualização do elemento espiritual, assim como toda a matéria. Os fluidos e todas as matérias que nós conhecemos são individualizações do elemento material. Alguma dificuldade no entendimento dessa matéria, gente? Para mim, não. A Daniela acrescentou aqui: cada vez que estudo, clareia mais. É isso mesmo, Dani. A doutrina espírita é exatamente isso, um farol na nossa vida. Não é? Vai clareando cada vez mais e nos mostrando, não é? A realidade
à nossa própria realidade. Questão de número 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Então, resposta é permanente. Deus cria sempre. Assim como a própria ciência, a ciência clássica humana, já declarou há muito tempo atrás que o universo está sempre em expansão. Imaginem vocês, nós conhecemos do universo 0,0000000, sei lá quantos zeros, 1%. Não é? E o universo está em expansão. Porque a criação de Deus, a causa primeira de todas as coisas, ela é permanente. O que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Então Deus cria constantemente. Há, neste momento, neste segundo, neste milésimo de segundo, um espírito sendo individualizado lá do elemento espiritual, e dando origem a um novo, a uma individualidade, a um novo espírito, a um indivíduo. Questão de número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. Então, os espíritos não procedem uns dos outros, não. Pai e mãe não tem nada a ver com o espírito do filho. Com o espírito, tem a ver com o corpo. Com o espírito, não. Como Jesus deixou claro naquela sua afirmação a Nicodemos, o espírito sopra onde quer e vem do espírito, assim como o corpo vem do corpo. Questão de número 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação? Então o homem ainda está muito aquém, não é, do entendimento desta matéria. Não há termos de comparação. Não há como dizer do que é formado os espíritos. Mas ele não é um ser imaterial, ele é alguma coisa. É o que ele vai dizer aqui, quer ver? E usamos uma linguagem suficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispõe de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. É mais ou menos como Nostradamus, né? Quando viu lá nas Centúrias os aviões jogando bomba em cima da cidade, né? Ele descreve lá que ele vê galinhas pondo ovos de fogo. Quer dizer, no tempo dele não tinha avião, então não tinha analogia para avião. A única coisa que ele sabia que voava era a galinha, né? E os aviões soltavam aquelas coisas que ele não sabia o que era. Quando chegavam no chão, pegava fogo. Então eram ovos de fogo. Olha a dificuldade quando não se tem alguma coisa análoga para se comparar uma outra coisa. Daí a dificuldade de nós entendemos essa resposta dos espíritos. E qual a natureza, não é, dos seres espirituais. Eles não são imateriais. Eles são alguma coisa. Então eles preferem chamar de incorpóreo. Né? Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação a essa resposta dos espíritos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Então, matéria e espírito são coisas distintíssimas. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos.
O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Aqui tem uma nota do professor José Herculano Pires, o tradutor, que diz o seguinte: os espíritos revestidos de perispírito são objeto dessa referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos nas respostas ao item 79. Questão de número 83. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se, num dado momento, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Muito racional, né? Muito clara a pergunta de Kardec, muito racional. Resposta: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para repelir-lhes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer por enquanto. Então somos seres imortais, seres que não terão fim, né? Viveremos pela eternidade, mais apropriadamente falando, pela imortalidade, porque eterno só o Criador. Ainda não deu o aviso de término, né? Você recebeu algum aviso aí? Não deu, estou até desconfiado com eles aí, viu? Tô também, porque tá beirando aí, né? Eu acho que nós começamos, era umas 7h31. 7h32, uma coisa assim, Vamos então marcar aqui o item 2, mundo normal, primitivo, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, para nós podermos continuar depois, enquanto o Google Meet não derruba a nossa conexão, né? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, uma alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ainda, Senhor, que nós possamos ter a coragem necessária para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. E que assim seja.